Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. É com muita alegria que nós retornamos para mais um estudo da palavra de Deus, para um AME, com a finalidade de abençoar sua vida, abençoar sua família e ao mesmo tempo estarmos abençoando a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos compartilhar sobre as insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. O nosso objetivo é levar a igreja a ver Cristo como o centro de toda a salvação humana e de todo ser que peca. Não existe outro Salvador, é Jesus Cristo, o Senhor da glória. O apóstolo Paulo, ele escreve assim, em Efésios capítulo 3, versículo 8: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quero lembrar, antes de prosseguir, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: se vocês crerem em mim, segundo as revelações da minha palavra, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, nós sabemos que Jesus Cristo é a salvação de todo aquele que confessa o nome de Jesus e que crê em Jesus Cristo. Isso é um fato inalterável. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Então, nós estamos agora nos deparando com o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que isso representa para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo? Para nós como filhos de Deus, aqueles que possuem o Espírito Santo em suas vidas. Se nós observarmos o mundo contemporâneo, nós vemos que ele está sobre uma forte pressão, especialmente a igreja de Jesus Cristo, por causa das ideologias contrárias à palavra de Deus. Por sua vez, a igreja tem cedido, ela tem se curvado aos padrões do mundo, em vários segmentos de sua existência nesse mundo moderno. Então, Cristo é a única esperança para a preservação das santas doutrinas deixadas pelos apóstolos de Jesus Cristo. E você vai perguntar, mas por que ele é essa única esperança e é o único poder? Porque Cristo é o Espírito de Deus habitando em nós. Ele tem poder e exerce poder em nossas vidas para que nós possamos vencer as adversidades e as pressões do mundo que nos jogam e nos empurram pelo pecado a quebrarmos os princípios e a desobedecermos aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra para o nosso bem. Então, nós vamos dividir esse nosso estudo em 4 partes devido à extensão do mesmo e nós queremos e pedimos a Deus que você seja ricamente abençoado quando fomos expondo
a palavra de Deus e este evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo em nossos corações. Existe somente duas fontes das quais flui a vida espiritual de todo ser humano. O Espírito Santo ou a nossa carne. Essas são as duas fontes. Dois reinos estão ligados a estas duas dimensões de qualquer ser humano. Eles atuam segundo o domínio que exercem sobre as mentes das pessoas viventes na terra. Nós temos um texto em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 19, que diz o seguinte: quando Deus estava falando com Moisés e ele assim faz essa exposição. Veja que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos e fores seduzidos a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuí-las. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vejam, duas fontes. E as palavras são muito claras. Quando nós estamos falando de vida, nós estamos falando de bem. Quando nós estamos falando de morte, nós estamos falando do mal. E nos dias de hoje não é diferente. Nós escolhemos a vida quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e a vida eterna vem habitar em nosso espírito. Mas uma vez que a vida eterna está em nosso espírito, nós ainda somos alertados pela palavra de Deus a não andarmos pela carne, mas andarmos pelo espírito, porque a inclinação ao espírito produz vida, mas a inclinação para a carne produz morte. Então você e eu temos de Deus esta visão, esta revelação divina, como eles tiveram lá atrás no passado. Então eu sei que se eu me inclino para o Espírito de Deus, deste Espírito eu colho a vida, porque a vida eterna está comigo. Eu andando em comunhão com ela e obedecendo os estatutos da palavra de Deus, eu vou ter o que? Sucesso, eu vou ter o que? Garantia de salvação. Porém, se eu me inclino para a carne, a palavra de Deus está dizendo que eu vou colher morte. Por quê? Porque o que habita na minha carne, esse corpo da morte, a Bíblia chama de mal. E a nossa carne não agrada a Deus, ela não serve os propósitos de Deus e muito menos ela permite que a pessoa possa viver em obediência aos princípios de Deus. A importância da apresentação de Paulo no verso 1 do capítulo 3 é significativa nesse momento e nós precisamos prestar muito atenção a isto, porque ele se apresenta da seguinte maneira: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Essa palavra prisioneiro é a palavra desmios, que significa eu estou amarrado, ou seja,
amarrado em grilhões, cativo, prisioneiro. Ou seja, atar um laço ou estar preso a. Então, nós vemos que, de uma forma metafórica, Satanás é dito prender uma mulher torta por meio de um demônio. Se você lembra desta passagem na Bíblia, e como o seu mensageiro, tomando posse dessa mulher e privando-a de ficar reta. Então, este é o significado da palavra prisioneiro. Está debaixo daquele poder. Então, Paulo diz assim: eu sou prisioneiro de Cristo. A ideia que Paulo está passando para nós é que seria impossível de fazer qualquer outra coisa a não ser viver o evangelho da revelação de Cristo como demonstração do que acontece com aqueles que dão ouvidos e seguem os seus ensinamentos. Então, meus irmãos, é muito importante que nós entendamos esta visão que a palavra de Deus está nos dizendo. E por que Cristo é tão importante para nós? É porque Ele é o que dispensa o seu poder, é Ele que nos toma, é o Espírito de Deus que nos dá a energia, a força para podermos estar vivendo a palavra da verdade. Esse mistério, ou seja, foi concedido a Paulo segundo uma revelação. Isso não é uma invenção humana. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não creio na Bíblia, eu não creio na questão do que está na Bíblia, porque ela foi escrita por homens. Ela foi escrita por pessoas falhas como qualquer um de nós. Verdade, ela foi escrita por homens, mas aqui quando Paulo apresenta-se como prisioneiro de Jesus Cristo e afirma-nos que ele recebe isto não por numa capacidade humana, mas por uma revelação divina, então a palavra aqui é apocalipsis, que significa ato de tornar descoberto. Ou seja, uma revelação da verdade concernente às coisas antes desconhecidas. E nós sabemos que Paulo passa por um processo grandioso na estrada de Damasco, quando ele ia para aprisionar os crentes, perseguir os crentes do Senhor Jesus Cristo, e ali ele tem um encontro com Jesus. E Jesus se manifesta a ele, se revela a ele. E a partir daquele momento, aquele homem é transformado pelo poder de Deus. Então é muito importante que nós entendamos que o evangelho escrito por Paulo é um evangelho preciso, é um evangelho que traz a revelação de Deus aos nossos corações e ao nosso espírito. Nós podemos confiar 100% nas verdades estabelecidas e nas verdades reveladas aqui. Porque essa palavra apocalipsis, ela fala de eventos nas quais os estados ou pessoas até agora não presentes na mente da pessoa se tornam parte de sua realidade. E foi isso que nós vimos em Paulo. Aquilo que ele não concebia, que depois da revelação de Deus, da revelação de Jesus Cristo, ele passa a ser a pessoa que demonstra os poderes investidos por Deus no seu evangelho e que se manifestavam em Paulo de maneira tão poderosa, ao ponto dos seus próprios lenços, não é? Quando eram levados e colocados sobre as pessoas enfermas, eles eram curados. Então existem 3 dimensões reveladas. Primeiro, Deus se revela ao espírito do homem. Como? Com a vinda do Espírito Santo. Então Deus revela ao Espírito Santo que habita em nós
a sua mensagem. Por quê? Porque lá atrás, em Abraão, Deus prometeu que ele abençoaria o quê? O seu herdeiro. O herdeiro não é herdeiros, é herdeiro, porque se trata da pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo vem em espírito para dentro de nós. Então, a primeira coisa que eu preciso para receber o poder da revelação de Deus é receber o próprio Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem para dentro do nosso coração, ele traz toda a revelação divina, tudo que nós precisamos para uma vida saudável, uma vida, como a Bíblia diz, de piedade, está na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Então essa é a primeira dimensão da revelação de Deus, o Espírito Santo em vocês. Por isso Jesus Cristo disse: se vocês não nascerem de novo, e nascer de novo é nascer do alto, é receber o Espírito da glória de Deus. Então, quando Paulo está falando das insondáveis riquezas de Cristo, ele está falando de Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, uma vez que o Espírito Santo vem habitar em nosso espírito, ele começa agora a se manifestar e a se revelar a nós na dimensão da nossa alma. Então, o Espírito revela ao espírito do homem que, na realidade, somos, como seres humanos, co-herdeiros. Ou seja, se o herdeiro vem habitar em mim, eu passo agora a co-herdar com ele toda a revelação, toda a manifestação e o poder deste Evangelho. Então, a terceira dimensão que é afetada, ou seja, que é tocada na nossa existência, na nossa vida como seres humanos, como cristãos, é a nossa carne. Por quê? Porque a carne, nós sabemos, ela é por natureza de natureza maligna. Ela é má, porque o mal reside na carne. Então veja, é importante agora que o Espírito de Deus tome o controle e exerça o poder sobre a nossa carne, a fim de que nós possamos, de fato, testemunhar da verdade e possamos utilizar estes membros que Deus colocou em nossos corpos para revelar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é muito importante. E isso vem pelo mistério, isso vem pelo ministério da dispensação da graça de Deus que foi confiada à igreja. E Paulo diz assim no versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então veja, houve uma dispensação divina dessa graça gloriosa na vida de Paulo. Essa dispensação é a palavra oikonomia, que significa administração de um lar ou afazeres de um lar. Especificamente, a administração, direção, gerência da propriedade de outro. E também significa o ofício de um diretor ou gerente, administração, dispensação. Então veja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tenho uma revelação de Deus, a qual Deus confiou a mim, para que eu a gerenciasse, administrasse para o vosso favor, para a vossa bênção, para a vossa salvação. Por isso que ele diz, para vós outros. Então Paulo se torna o quê? Ele se torna um dispenseiro desta verdade, desta revelação. E agora no versículo 4 ele diz assim: pelo que quando ledes, veja, essa expressão, quando ledes, ou a instrução,
quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, significa o seguinte, que esse poder de revelação, ele transpõe gerações, ele vai de geração em geração, cumprindo os propósitos de Deus, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque uma vez que você recebe Cristo, você recebe a revelação. E então, quando nós lemos, existe uma manifestação gloriosa de Cristo por sua graça infinita, que nos revela o conteúdo deste Evangelho e destrava, abre os nossos olhos para enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Então, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então isso significa o seguinte: aquela geração do passado não teve esse privilégio, mas nós que vivemos neste tempo, quando lermos isto, vamos entender, vamos discernir o que é este mistério de Jesus Cristo. E Paulo está apenas informando o seguinte: vocês podem confiar, porque Cristo que está em vocês fará coisas que vocês não imaginam. Ele vai revelar, ele vai fazer vocês lembrarem as palavras de Jesus. Quer dizer, o Espírito Santo vai abrir os seus entendimentos para que vocês possam enxergar as insondáveis e grandiosas promessas de nosso Pai Celestial. E por elas vocês vão ter o quê? A edificação, a solidificação, e vocês terão todas as delícias e os poderes que o Evangelho confere a todo ser humano que confia e crê no Espírito Santo. Você está compreendendo agora por que é uma riqueza você possuir o Espírito Santo? Porque este conhecimento e estas verdades não virão por outro meio, senão pelo Espírito Santo. Na próxima reunião, nós vamos completar este estudo, mostrando a você como é importante vivermos uma vida de comunhão com Cristo. Cristo, Deus conosco, Emanuel, nossa única esperança de enxergarmos as verdades e de podermos usufruir dos poderes de Deus. Lembre-se, aqui está esse monte, vocês têm vida. Aqui está este monte, vocês têm morte. Eu digo a vocês, escolham a vida. Escolham vida. Agora eu poderia dizer, aqui você tem a carne e dentro de você você tem o Espírito. Quem se inclina para o Espírito tem vida. Quem se inclina para a carne tem morte. E eu digo para você hoje, no nome poderoso de Jesus, incline-se para o Espírito Santo e permita que Ele possa realizar em você a salvação que você necessita. Ele possa realizar em você os poderes da sua presença santa e gloriosa, e que nós possamos agradar o nosso Pai Celestial com o poder que emana dele para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, fique na paz do Senhor.